Bom, então agora sim, pulando para o tema educação, até tenho uma pergunta aqui anotada que eu acho bastante interessante, que é: você acha que hoje os profissionais que estão liderando esses temas estão acompanhando a evolução do mercado na mesma velocidade? É assim, na maioria da população, de uma maneira geral, não, tá? Então isso faz com que aquelas pessoas que acompanham acabem tendo uma vantagem competitiva. Tá? Então, quando você sabe o que está acontecendo, você conhece, você é multidisciplinar e você está acompanhando tudo isso, você está com a tua lanterna ela é um pouco mais brilhante do que a dos outros. Uhum. Tá? Isso é uma vantagem competitiva. Sim. Quando você olha de uma maneira geral, as pessoas de uma maneira geral não estão entendendo o que está acontecendo. De uma maneira simples, né? Só você olhar, né, qualquer plano de governo, né, de qualquer país e você vê se estão olhando os problemas de verdade, né, ou estão olhando para o passado. Né? A maioria dos planos olham para o passado, não olham para o futuro. Né? E os problemas do futuro estão aí, estão acontecendo. O próprio exemplo que eu dei. Né? Vou dar quer ver um exemplo prático? A lei de privacidade de dados é boa ou ruim? Depende do ponto de vista, né? Mas na minha opinião é boa. Para mim também. Boa. Tá, então vamos fazer vou dar um exemplo prático para vocês. Tá? Qual que é a única empresa no Brasil que sabe o caminho para eu ir da minha casa para o escritório? Google. Desculpa, pera. Qual que é a única empresa... Acho que até buguei aqui na pergunta. Qual que é a única empresa no Brasil que sabe o caminho da minha casa? Eu quero ir da minha casa para o escritório. Qual que é a única empresa que consegue plotar o caminho? Google, através do Waze. Quem mais? Uber. O Uber usa a API do Usa Google. do Google. Quem fato. mais? É tudo Google. O Waze é do Google, Talvez, o Google Maps é do Google. Pelo celular, né, as empresas de telefonia, as telcos conseguem ter, mas não tem tem menor. Não, acho que não chega nesse nível de Só o Google. direção. Só o Google, né? Mais ninguém. Exatamente. Então, se eu precisar de alguma situação de guerra, de perigo, ou quiser saber de alguma informação, o Exército tem que pedir para o Google a informação. Então, a soberania nacional, né, quando estou falando de soberania nacional, por exemplo, se eu precisar de alguma informação estratégica, crítica, etc., de alguma movimentação, alguma coisa, eu tenho que pedir para o Google. Tá? Aí eu sou uma startup 100% brasileira e eu quero fazer um aplicativo para ter o caminho. Tá? Só que para fazer isso, eu tenho que pegar todas as informações do teu celular da mesma forma que o Google pega. E eu sou uma startup. Eu consigo fazer isso? Dificilmente. Eu vou virar para todo mundo aqui e falar o seguinte: eu preciso pegar todos os dados do teu celular para eu fazer isso. Você entrega para mim? Esquece. Porque a lei de proteção de dados fala que eu tenho que pedir para as pessoas, um por um, todas as informações. Qual que é a possibilidade de eu ser uma startup e fazer com que 50 milhões de pessoas entreguem essas informações para mim? Possível. É impossível. É nulo. Logo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrega todos os dados para o Google, gera um monopólio e impede que qualquer empresa brasileira crie esse produto. Eu posso fazer outros produtos aqui. Dado é o novo petróleo. Esses dados gerados no Brasil estão sendo entregues para outras empresas. E se eu quero competir, eu não posso. Porque se eu tentar pegar esses dados de outra forma, eu posso chegar no limite e ter 50 milhões de multa e ficar 6 meses sem operar. Então, daqui a 10 anos, simplesmente a gente não tem competitividade mais. Então, a lei de proteção de dados é legal. Só que ela vai acabar com a competitividade nesse mercado, que é um mercado que ninguém sabe que existe. Porque as pessoas não foram treinadas para isso, não sabem como funciona isso e simplesmente usam o produto e não use esse produto e não reclame, não critique e não sabe como funciona por trás. Porque assim é melhor. Porque nessa forma eu consigo dominar, né, e vou usando só isso. Como que deveria ser? Todos os dados gerados no Brasil tinham que estar disponíveis para todas as empresas brasileiras. Primeiro ponto. Já vê que é completamente diferente. Eu tenho que regular o quê? A identidade. Quero saber que é o Guga. Tem que pedir para mim a permissão. Consentimento. O consentimento tem que pedir para mim. Não. Então, ele está pegando no meu celular todas as informações e se eu for montar a startup, eu posso ir lá e puxar essas informações. Quero saber que é o Guga. Tem que pedir para mim. Se eu não permitir, não vai. Mas com a tecnologia hoje eu consigo derivar isso muito fácil. Tá bom, 50 milhões de multa e 6 meses se operar se você fizer isso. Então, peraí, vou pensar 2 vezes antes de tentar derivar que é você. Aí, ok.
Aí eu coloco esses dados num banco de dados centralizado. O que acontece? Você vai na China hoje, a China criou o score de crédito que virou seu score social. Então você não paga uma conta, cai seu score. Como ele também é seu score social, se você tuitar contra o governo também cai. Se eu colocar todos esses dados numa base centralizada, dependendo do que governo tiver aqui, ele faz igual na China. Então, teoricamente, esses dados deveriam estar armazenados em bases descentralizadas, onde a minha identidade que abre essa informação. Mas eu tô tentando conectar esses pontos, tá, Guga? Desculpa se a pergunta foi até... Não, se fosse fácil, teriam feito. Pois é, porque assim, eu tive uma situação nesse final de semana até, inclusive, que eu recebi um Media Kit para um evento no meu e-mail pessoal, e ali tava uma lista de e-mails de pessoas e profissionais que acho que a pessoa não colocou como cópia oculta, colocou ali, saiu copiando. Entregou o mailing para você. Exatamente. E aí, a minha primeira sensação foi, cara, por que você tá mandando no meu e-mail pessoal? E a segunda, cadê a LGPD? Porque agora eu tenho acesso a e-mails aqui, se eu jogo no LinkedIn eu descubro o cargo da pessoa e um monte de coisa. Então, meu dado naquele momento, cara, eu fiquei completamente ferido. Assim, porque sabe? Foi um abuso. Então, de novo, porque o seu dado está junto com a sua identidade. Então é isso que eu te falei. A primeira coisa que ele tem que separar é dado de identidade. Certo. Uma coisa é o seu dado com a sua identidade. Outra coisa é o dado. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu celular, e eu estou andando aqui nesse local, então ele está colhendo meus dados. Quanto tempo eu fiquei para andar do ponto A para o ponto B? Né? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, ele já começa a prever, né, por exemplo, o trânsito. Né? E quem é o dono desse celular é um homem, 48 anos, etc, etc, etc. Essa informação não fere você, porque eu não estou mexendo com a sua identidade. Certo. Esse caso que você me falou foi no seu e-mail pessoal, na sua identidade, especificamente abrindo a identidade dos outros. Mas aí também não tem um lance de comportamento das empresas, porque eles querem esse dado justamente para fazer essa abordagem. Não, né? então, mas por isso você separa identidade. Identidade tem que ser regulada. Tá. Você não posso brincar com a sua identidade. Identidade é no exemplo que eu dei. Ah, mas eu descobri a sua identidade, né? E você não permitiu 50 milhões de multa 6 meses se operar. Aplica o LGPD. Então, o LGPD, não é que o LGPD é ruim. É regulatório. Não, ele é bom. Proteger o dado das pessoas é bom. Sim. O problema é que, olha como é complexo o problema. E aí, quem foi criar as leis ou etc e tal, você acha que teve esse grau de multidisciplinaridade para entender o tamanho do problema para fazer a lei? Aplicou. Não, aplicou, vamos pegar 3 caras bons aqui, vamos consultar com 2 professorzinhos ali e vamos fazer. Entendeu? Não estou falando que isso, assim, se você olhar o que foi feito no Brasil, é um espetáculo, tá? Se comparar com o que tem em outros lugares, é bom. Sim. Isso é uma questão de evolução. Né? A gente tem que dar o primeiro passo, para depois dar o segundo passo, para dar o terceiro passo. Sim, então a gente faz um negócio, protege. Vamos esses problemas, o que a gente faz agora? Vamos ajustar e eternamente até a gente chegar lá. Porque eu dei uma sugestão que eu também não sei se é correta, então é difícil, né? Assim, eu abri a mente e coloquei um ponto. Agora, eu dei uma sugestão que eu também não sei se é viável, tecnicamente, né? O problema é muito mais embaixo.